Olá, meu nome é Kelvin. Juntamente com os meus colegas Daniel, Henrique, Leonardo e Pedro, vou falar um pouco sobre o concreto leve. Bom, o concreto leve, como o nome já diz, é um material mais leve que o concreto comum. O concreto comum pode variar entre 2.300 até 2.500 kg por metro cúbico, enquanto o concreto leve fica sempre abaixo dos 2.000 kg por metro cúbico. Como ele é feito? Bom, isso é possível pela substituição dos agregados convencionais mais pesados por agregados mais leves. Eu vou explicar detalhadamente no próximo slide. Bom, como eu havia dito, essa proeza é resultado da substituição dos agregados comuns por outros agregados mais leves. Um deles é o isopor, o EPS, que também é conhecido como poliestireno expansível. Ele é uma resina de alta flexibilidade e mobilidade. Recomenda-se o seu uso em quadras, pisas, calçadas, etc. Além disso, ele é o melhor tipo para isolamento térmico, acústico e não retém umidade. Já a argila expandida, sua densidade é em cerca de 1.600 kg por metro cúbico. Portanto, sua execução é recomendada para se usar em lajes e peças pré-moldadas ou preenchimento de lajes já existentes. Se a argila expandida se unir na mistura do concreto, ele eleva a resistência contra a compressão do mesmo. Bom, a vermiculita é composta por silicatos hidratados de alumínio e magnésio. A sua solução é expansiva de baixa densidade. Assim como acontece com o isopor, sua resistência à compressão é menor do que o concreto comum, além de ter bom isolamento térmico e acústico. Bom, existem basicamente 3 tipos de concreto leve. O primeiro é o concreto aerado. Na composição nesse tipo de concreto são adicionadas bolhas de ar por meio de processo químico, dando-lhe uma densidade de cerca de 1.000 a 1.200 kg por metros cúbicos. O segundo é o concreto celular, também conhecido como poroso e espumoso. Esse concreto também possui pequenas bolhas de ar que o tornam mais leve. Na sua massa é adicionada uma espécie de espuma, resultando numa mistura de densidade entre 300 e 1.850 kg por metros cúbicos. O terceiro tipo é o leve estrutural, que pode ser composto por 3 insumos. O primeiro insumo é o isopor, que não é exatamente frágil do jeito que você está pensando, mas também não é tão forte assim. O EPS, também conhecido como poliestireno expansível, mais popularmente conhecido como isopor, é uma resina termoplástica de alta flexibilidade e mobilidade. Recomenda-se o seu uso em quadras, pisos, regularização de lajes, calçados e etc. O segundo insumo é a argila expandida. Sua densidade é em cerca de 1.600 kg por metros cúbicos. Se a argila expandida se unir na mistura do concreto, ele eleva a resistência contra a compressão do mesmo e, dependendo do seu uso, as quantidades de cada componente da mistura variam. O último insumo é a vermiculita. A vermiculita é composta por silicatos hidratados de alumínio e magnésio. A sua solução é expansiva e de baixa densidade. O concreto leve, ele propõe uma redução do peso da estrutura da obra, e essa diminuição da carga estrutural possibilita a redução também dos custos com a fundação. É um material com ótimo desempenho térmico. Os aditivos desse tipo de concreto, eles garantem um desempenho térmico melhor que o do concreto comum, e esse fator, ele é excelente para edificações em locais que sofrem com variações de temperatura, como as regiões ao sul ou ao norte do país. É um material também com bom desempenho acústico, e o concreto leve também é considerado mais durável porque ele tem um melhor processo de cura interna. Em contrapartida, o concreto leve ele apresenta um alto custo devido à sua menor oferta no mercado. E outro ponto que influencia esse preço seria o processo de fabricação, que costuma ser muito trabalhoso e lento. Outra desvantagem desse produto é a dificuldade para bombear para grandes alturas, porque a pressão utilizada para esse tipo de procedimento pode interferir diretamente na composição do material. Então, por exemplo, esses tipos de materiais que têm bolhas de ar incorporadas à massa, caso essas bolhas se rompam nesses processos, pode acabar tendo um aumento do peso do produto, da estrutura. Outro ponto também é uma menor resistência à compressão e uma menor proteção à armadura de aço por esse tipo de material, porque os agregados que permitem a leveza da massa do concreto também são os causadores dessa menor resistência do concreto leve. Bom dia, agora eu vou falar sobre algumas normas técnicas do concreto e vou ter que passar muito por cima de algumas que eu acho que é mais importante. As que eu destaquei no trabalho foi as principais normas técnicas para parede de concreto celular. A primeira foi a NBR 12.644 de 1992,
fala que concreto celular espumoso, determinação da densidade da massa aparente no estado fresco. NBR 12.645, de 1992, execução de paredes de concreto celular espumoso moldadas no local, o procedimento. NBR 12.646, de 1992, paredes de concreto celular espumoso moldadas no local, a especificação. Agora vou falar sobre os blocos de concreto celular. Essa NBR é a NBR 3.440, de abril de 2013. Esta norma estabelece os métodos de determinação da densidade de massa aparente seca, resistência à compressão em blocos de concreto celular autoclavo. E a última que eu vou falar é o concreto leve celular estrutural. A ABNT publicou dia 13 de janeiro de 2014 a NBR 12.666, em determinação da densidade de massa aparente no estado fresco, que revisa a norma ABMT NBR 12.644 de 1992, elaborada pelo Comitê Brasileiro de Cimento. As aplicações do concreto leve estão voltadas para procurar atender a exigências específicas de algumas obras, e também enchimento de lajes, fabricação de blocos, regularização de superfícies e envelopamento de tubulações, entre outros. Os concretos leves são reconhecidos pelo seu reduzido peso específico e elevada capacidade de isolamento térmico e acústico. Enquanto os concretos normais têm sua densidade variando entre 2.300 e 2.500 kg por metros cúbicos, os leves chegam a atingir a densidade próxima a 500 kg por metros cúbicos. Cabe lembrar que a diminuição da densidade afeta diretamente a resistência do concreto. Os concretos leves mais utilizados são os celulares, os sem-finos e os produzidos com agregados leves, como o isopor, vermiculita e argila expandida.